Livro O Novo Nascimento, de T.L. Osborne. Capítulo 11. Primeiro, a descoberta. Reconheça que você é um pecador. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Isaías 59:2, parte A. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Frequentemente os líderes religiosos não querem falar a respeito do pecado, por ser esse assunto impopular. Entretanto, João disse: toda iniquidade é pecado, e o pecado é iniquidade. 1 João 5:17, parte A, e 1 João 3:4, parte A. A Bíblia nos ensina que o pecado destrói a nossa comunhão com Deus, trazendo a condenação eterna. Jesus disse: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos 7:21 ao 23. O apóstolo Paulo chama a atenção dos romanos para uma lista de pecados, a saber: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos 1, do 29 ao 32. De forma não menos exortativa, o mesmo apóstolo questiona a igreja de Corinto: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. O pecado pode se manifestar ainda por meio das obras da carne. Assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 ao 21. Deus instituiu os 10 mandamentos e então estabeleceu sua lei, de que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4, parte C. E qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago 2, 10. Por isso a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Gálatas 3, 22. E se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João 1, 8. Pois quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Provérbios 29. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Isaías 53, 6, parte A. E todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isaías 64, 6, parte A. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmo 14, 2, 3. Seja, portanto, honesto diante de Deus, como disse Davi: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Salmo 133. Porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente.
Salmo 143, 2, parte B. Quem comete pecado é do diabo. 1 João 3, 8. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios 4, 18. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Gênesis 6, 5, 12, parte B. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Salmo 94, 11. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Tito 3, 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios 2, 3. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, 7, 8. Observe que a natureza inconversa do homem não é algo virtuoso, e que o primeiro passo em direção a Deus é conseguir compreender totalmente esse fato. Estes textos bíblicos revelam a natureza pecaminosa e repulsiva do homem. O pecado está totalmente enraizado na sociedade. O homem sem o perdão de Jesus Cristo está perdido. Seu fim é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Salmo 49, 7. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Sofonias 1, 18. Por essa razão, o primeiro passo em direção a Deus é assumir que o pecado é inerente à natureza humana e em seguida confessá-lo diante de Deus. É possível alguém pensar que não cometeu um pecado grave. Todavia, pior do que isso é rejeitar o amor incomensurável de Deus, desconsiderar o sacrifício de Cristo, recusando sua morte expiatória e descrer da mais linda história já contada. Quando alguém resolve por conta própria que sua justiça e honestidade bastam, que é capaz de apresentar-se a Deus com base em seus méritos, está repudiando a misericórdia e a graça do Pai, chamando-o de mentiroso ao dizer: Deus, não precisavas preocupar-te tanto comigo. Foi ótimo quando enviaste teu Filho Jesus Cristo a fim de morrer em favor de pecadores iníquos, porém quanto a mim, não era necessário. Sim, respeito esse teu grande gesto, mas eu nunca fiz nada de mal. Tu sabes que minha família é de linhagem honrosa e nossos antecedentes são imaculados. Por conseguinte, não nos daremos o trabalho de passar por toda essa agonia de pecadores. Tu entendes que realmente somos quase santos por conta própria. Obrigado pela Bíblia. Bom é seguirmos os 10 mandamentos. São bons princípios. Quanto a sermos pecadores, ora, não somos. Quando morrermos, estou certo de que teremos direitos iguais ao dessas pessoas religiosas, que não vivem à altura daquilo que ensinam. Obrigado, Deus, a si mesmo. Jesus disse: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas 18, 11 e 12. Ele se sentia suficientemente religioso em seu modo de viver. Não havia vergonha nem remorso. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18, 13 e 14. Recomendo que você faça essa oração humildemente como seu primeiro passo em direção à vida abundante de Jesus Cristo. Diga o seguinte a Deus: venho diante de ti, Senhor, sem nenhum mérito próprio,
A tua palavra me tornou consciente de que sou pecador. Pequei contra o meu próximo e contra a minha própria alma. O pecado está presente em meus pensamentos, sentimentos, minha conversa e em minhas ações. Tenho pecado em casa, entre meus familiares e no mundo, em meus negócios e prazeres. Confesso-te livremente os meus pecados, não mais os encobrirei. Eles são inumeráveis e tão graves que não os poderia descrever. Eles têm desonrado a ti, ó meu Deus, têm tratado com desprezo o sacrifício de Jesus Cristo, têm exercido uma influência nos membros da minha família e naqueles que me conhecem. Mereço a eterna indignação de Deus e entendo que se eu morrer em pecado, estarei condenado ao inferno. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Capítulo 12. Segundo, o arrependimento. Tendo reconhecido que você é culpado por transgredir as leis divinas e pecar contra ele, consciente de que por causa disso você se encontra condenado diante do Pai, é necessário compreender que Deus o amou tanto que deu seu Filho unigênito para morrer em seu lugar. João 3,16. Ele agiu desta forma a fim de dar-lhe a vida eterna. Não havia outra maneira de salvar você. Cristo, portanto, pagou o mais alto preço para resgatar você. Morreu na cruz com o propósito de retirá-lo do domínio de Satanás e libertá-lo do pecado para sempre. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15,13. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Ele suportou os nossos pecados, recebendo a punição pelas nossas ofensas. Você e eu deveríamos ter sido crucificados, mas Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5,6. Sabendo que Jesus pagou o mais alto preço, oferecendo-se como holocausto, a fim de salvar-nos, sabendo que Ele nos amou tanto a ponto de não nos deixar sofrer a culpa e a condenação, a doença e a enfermidade, a pobreza e o fracasso, a solidão e a morte pelos pecados, sabendo que o Filho de Deus levou sobre si toda a nossa dívida, morrendo em nosso lugar, sabendo tudo isso e crendo, sentimos vergonha e tristeza profundas por causa da nossa maldade. Isso se chama arrependimento. Arrependimento significa mudar de opinião, de atitude, fazer uma reviravolta. Transmite a ideia tanto de tristeza quanto de mudança de propósitos e ações. Ao entender que toda dor e mágoa, tristeza e fracasso, doença e peste, depressão e pobreza e a própria morte são causados pelos pecados, você mudará de opinião. Em vez de tomar por certo que seu modo de vida não tem causado danos a ninguém, você será impelido a mudar e reconhecer que não apenas está fazendo mal a si mesmo, como também ao seu lar, aos seus familiares, aos seus amigos e à sua comunidade. Você descobrirá no pecado a causa de toda tristeza. Perceberá que ele nos leva à morte física e espiritual e que Jesus derramou seu sangue na cruz a fim de livrá-lo dessa condenação. Foi por isso que ele disse: se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13, 3, 5, parte B. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 7. Nossa salvação se baseia inteiramente na graça de Deus, isto é, em um favor alcançado, mas não merecido. Logo, o perdão e a justificação da humanidade decorrem exclusivamente da morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário. É necessário compreendermos que tudo quanto Jesus sofreu foi por causa das nossas ofensas. Por conseguinte, não nos basta tomar ciência do sacrifício do Filho de Deus, mas deixar que o mesmo produza em nós arrependimento e tristeza. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. 2 Coríntios 7,10. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. A mensagem de Pedro foi:
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38, parte B. A Bíblia diz: e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Marcos 6:12. O arrependimento também possui caráter central na pregação de Jesus. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Não se trata de simplesmente achar lastimável o pecado ou de sentir a necessidade de justificar-se. Arrependimento implica antes uma transformação. Significa uma mudança total de atitude, como no caso do filho pródigo. Este havia desperdiçado a sua vida e caído em um abismo. Todavia voltou a si e tomou a decisão de sair da imundície. Com profunda humildade e tristeza voltou para casa e envergonhado disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas 15:21, parte B. Jó reconhecia seus pecados. Por isso me abomino. Jó 42:6. Isaías exclamou: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías 6:5, parte A. Pedro exclamou: sou um homem pecador. Lucas 5:8, parte C. Paulo se intitulava o principal dos pecadores. 1 Timóteo 1:15. Você precisa reconhecer que os seus pecados foram registrados e que somente o sangue de Jesus Cristo pode livrá-lo de toda acusação. Faça, portanto, a oração abaixo com arrependimento e humildade. Senhor, não sou digno de aproximar-me de ti. Contudo, a tua palavra me orienta a respeito do teu infinito amor por mim, mesmo em meio à multidão dos meus pecados. Não apenas reconheço que pequei contra ti, como também estou verdadeiramente arrependido. Odeio os meus maus caminhos e a mim mesmo, devido ao meu modo de viver. Sinto-me muito mal por causa dos meus pecados, não somente porque me expuseram ao castigo, mas porque foram cometidos contra meu Pai Celestial, que nunca cessou de amar-me e cuidar de mim. Se eu pudesse, voltaria ao passado e corrigiria os meus erros, mas, ai de mim, não posso. Os pecados que cometi estão anotados contra mim, obrigando-me a prestar contas de cada um deles. Romanos 14:12. Nenhuma lágrima que posso derramar, nenhuma lamentação minha, nenhuma boa obra que eu possa realizar removerá aquele registro terrível. Minha única esperança é a misericórdia e o perdão de Jesus Cristo, que disse: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. Tu ordenaste na tua palavra: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Jeremias 2:13. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42:6. Estou sinceramente arrependido tanto pelos meus pecados cometidos, quanto pelos herdados. Arrependo-me ainda mais por ter me recusado a confessar-te que estou perdido e por ter rejeitado teu amor por mim, consumado por meio da morte sacrificial de Jesus no Calvário. Quando eu achava que não tinha pecado e que minha boa reputação e honra bastava, magoei-te. Estou arrependido de tudo isso. Atende-me, ó Deus.